paz mental. À medida que a consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, você pôde compreender melhor a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e agora o vê com repulsa. Sente que o pecado separou você de Deus, que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para se livrar dele, tanto mais você reconhece sua impotência. Seus motivos são impuros. Impuro é o coração. Vê que sua vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. E por isso deseja conseguir o perdão, a pureza, a liberdade. O que pode fazer para alcançar a harmonia com Deus e semelhança com Ele? Paz é o que você precisa. Perdão, paz e amor celeste em seu coração. O dinheiro não pode comprá-los. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-los. Mas Deus oferece paz a você como um dom, de graça. Ela já lhe pertence, basta que estenda a mão. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu vos darei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo. Você confessou seus pecados e os renunciou de coração. Resolveu entregar-se a Deus. Vá, pois, a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e dê a você um coração novo. Acredite então que Ele o fará, porque assim prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando esteve na terra. Devemos crer que iremos receber o dom que Deus nos promete e ele será nosso. Jesus curava as enfermidades das pessoas quando tinham fé em seu poder. Ajudava as pessoas nas coisas que viam, inspirando-lhes confiança nele quanto às coisas que não podiam ver, levando-as a crer em seu poder de perdoar pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O mesmo diz também o evangelista João, falando dos milagres de Cristo. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.
do singelo relato bíblico que mostra como Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa sobre a maneira em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus ordenou-lhe: levante-se, tome a sua cama e vá. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não. Creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Da mesma forma, você é um pecador. Não pode expiar seus pecados do passado, nem pode mudar o coração e se tornar santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por você, mediante Cristo. Você crê nessa promessa, confessa os pecados e se entrega a Deus, quer servi-lo. Tão logo toma essa decisão, Deus cumpre sua palavra para com você. Se crê na promessa, crê que está perdoado e purificado, Deus lhe dá o que está faltando. Você é curado do mesmo modo como Cristo deu ao paralítico poder para caminhar quando creu que estava curado. Assim é se você crê. Não espere até que sinta que está curado, mas diga: creio, assim é, não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Jesus diz: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo será dado a vocês. Essa promessa tem uma condição: que oremos conforme a vontade de Deus. Mas é vontade de Deus nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e nos dar o poder de viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que iremos recebê-las e agradecer a Deus por tê-las recebido. É nosso privilégio chegar até Jesus, ser purificados e apresentar-nos perante a lei sem culpa nem remorso. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daqui em diante você não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço. Porque vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. Não foi uma coisa que perde o valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo,
que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Agora você é uma criança nascida na família de Deus e Ele o ama como ama seu próprio filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás. Não o evite, mas diga todos os dias: pertenço a Cristo, a Ele me entreguei. Peça-lhe que dê a você seu espírito e o guarde por sua graça. Do mesmo modo como você se tornou filho de Deus, entregando-se a Ele e crendo nele, assim também deve nele viver. Diz o apóstolo: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Alguns acham que precisam submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir sua bênção. Mas podem pedir a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de sua graça, do Espírito de Cristo que os ajude nas fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos cheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade e nos lançar arrependidos aos seus pés. Ele tem prazer em nos estreitar em seus braços de amor, curar nossas feridas, purificar-nos de toda a impureza. É aqui que milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente, de maneira individual. Não pegam a Deus em sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saberem por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo o pecado. Abandone a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. As promessas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhe as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhe os trajes brancos da justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer. Deus não